Mas o medo do comunismo também crescia numa parte da sociedade. No Brasil, em 1964, um duro revés. Um golpe militar derruba João Goulart. Lideranças tiveram os direitos políticos cassados. O governo, no início, ele errou muito, mas muito, com aquele problema, com uma revolução. Toda revolução, quando começa, é perigosa. Porque a preocupação dela é ela se implantar, é ela se consolidar. Então tem aquela fase punitiva inicial. E essa fase punitiva é uma fase perigosa. Porque nela se cometem muitos erros. Muitos erros. Então eu acho que no início da Revolução, aquela ideia de CGI, Comissão Geral de Investigações, não sei o quê, ali se cometeram erros brutais. Gente que foi caçada ou que foi demitida de suas funções, sei lá, o professor não sei o quê, o catedrático não sei mais o quê e tal, então que jamais deveriam ser. Por exemplo, eu acho que o Juscelino jamais deveria ser caçado. Partidos se tornaram clandestinos. Era o início de 2 décadas de ditadura e também da formação de grupos para combatê-la. Você tem, em 65, Jefferson Cardim, no Rio Grande do Sul. Né? Você tem a guerrilha do Caparaó, você tem a tentativa de guerrilha no Triângulo Mineiro. Você tem a tentativa de implantação das Pindaré Mirim, você tem o Foco Guerrilheiro do Brasil Central, cuja ideia era, inclusive, dar reforço a Che Guevara, que nesse momento está indo para a Bolívia. Logo viria a repressão a esses movimentos de esquerda e a perseguição feroz a seus integrantes. A qualquer hora você podia ser preso, ser morto. Estava no fio da navalha. E a gente parece que gostava de correr o risco. Na medida em que nas cidades iam sendo destruídas todas as organizações, né, restavam poucas alternativas. Ou fugir, sair do Brasil, né? Ou, evidentemente, fazer como fez o PCdoB, né? Procurar alguns de seus militantes para prepararem um núcleo guerrilheiro numa determinada região do Brasil, né? E essas pessoas, muitas delas que tinham seus cartazes espalhados pelos lugares públicos, elas, entre se afastarem definitivamente ou continuarem dentro do sonho, da utopia que era bem peculiar naquela época, né, da Revolução, de atingir o socialismo pela luta armada, elas terminaram optando por ir para a região e, claro, doar a vida. Um dos lugares escolhidos para organizar um foco da guerrilha rural foi o Bico do Papagaio, divisa entre o Pará, o Maranhão e Tocantins, que ainda nem existia. A área ficava em Goiás. O ano era 1966. Dado o isolamento da área e de ser uma área, digamos assim, que eu considero como área de uma frente de expansão, né, onde, inclusive, o próprio regime militar abriu a possibilidade de que, principalmente nordestinos, pudessem se acomodar por ali, ou seja, isso possibilitou que pessoas assim, de várias regiões não chamassem a atenção. Uma área muito bem escolhida. Muito bem escolhida, porque ali era que você tivesse a trijunção de áreas de comando. Era o comando do Pará, era o comando de Fortaleza, da 10ª região, e era o comando de Brasília. Então é muito difícil coordenar tudo aquilo. Esta é uma região ainda hoje pouco habitada do Brasil, se comparada a São Paulo, Minas Gerais ou ao Rio de Janeiro. Nós estamos em Marabá, a maior cidade da região, com uns 250 mil habitantes. E este é o rio Tocantins. Cerca de 30 quilômetros acima, ele recebe as águas do Araguaia. A zona rural ainda é praticamente toda coberta pela floresta amazônica, como era, claro, no tempo da guerrilha. Algumas pessoas naquela época já viviam nas matas, viviam do extrativismo vegetal ou da criação de algum gado, alguma pequena lavoura. A tática dos guerrilheiros era fazer amizade com essas pessoas para depois convencê-las a lutar contra o governo e até mesmo pegarem armas se fosse necessário. A população da região, ela ficou, digamos, perdida no meio do conflito e ela padeceu muito por causa exatamente disso, né? Então, acho que o movimento guerrilheiro, ele deve considerar a necessidade que a população tem de ser informada
e inclusive ser chamada a participar, se esse for o caso. Entre os forasteiros, chamados de paulistas, havia várias especialidades profissionais: medicina, enfermagem, engenharia. Eles mexiam com a farmácia também e tocando a lavourinha dele. Eles estavam aqui trabalhando, né? E sempre lutando. Ninguém sabia a atitude dele, nem nada. A prestação de serviços a agentes simples do Araguaia logo facilitou a amizade. O que ele fazia aqui era só caridade. Ele não perseguia ninguém, não fazia nada. É o que eu conto dele. Ele era bem quisto com todo mundo. Ele tinha aquela farmácia, era esclarecido que tinha um médico. Essa pessoa ficava aqui, nessa época muito difícil, até médico aqui para esse povo pobre, chegava lá, não tinha o dinheiro, ele botava aí, tratava da pessoa. Criméia Alice estava no Araguaia. Era a combatente Alice. Atuava como enfermeira. Vinha parto para fazer, curativos, e extrair dente, e amputar dedo. Me apareceu assim, as coisas mais absurdas. Alguns daqueles integrantes do movimento haviam recebido treinamento de guerrilha. Oswaldão, cujo nome até hoje inspira respeito pela liderança que criou na região, esteve na China. O mesmo aconteceu com Miquéias Gomes de Almeida, que ficou conhecido pelo nome de guerra, Zezinho do Araguaia. Fomos para a China em 1965 para 66. Tirei o passaporte aqui com meu nome legítimo mesmo. Fui para São Paulo, peguei o avião em Viracopos e lá rumo a Paris, né? E depois fomos para a China, né? Tempos de treinamentos duros, hierarquia militar, lugares muito inóspitos. Zezinho diz que não se queixava. Quando foi os treinamentos na China, todo mundo então clamava da dureza e mais não sei o quê. E para mim aquilo era uma coisa muito da natural, né? A não ser o manuseio com as armas, que para mim era desconhecida. Outros tiveram de aprender já no lugar onde seria o campo de batalha, em plena Amazônia. O treinamento era muito duro. Primeiro porque a fase de adaptação era dura, fisicamente, psicologicamente. Quer dizer, viver dentro da selva. O dia a dia era o trabalho da roça, né? Essas viagens, essas andanças. E a preocupação que a gente tinha em fazer depósitos na mata, escondidos. Depois do intervalo, o testemunho de quem viveu a guerrilha do Araguaia, a descoberta do movimento pelo governo militar e a perseguição aos guerrilheiros.